Amém? Amém? Shalom a todos. Shalom a todos. Glória a Deus. Quero louvar e agradecer ao meu Senhor Jesus por mais uma oportunidade. Louvo a Deus pela vida da minha pastora, que confiou a trazer a palavra para os irmãos. Amém? Sem demora, a sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 4. Êxodo, capítulo 3, versículo 4 diante. Cobra dele, Jesus, não falar. Pega ele, Jesus. Pega ele. Pega ele. Aperta ele. Aleluia. Joga glória a Deus. Amém, amém. Tá certo. Ô, Jesus, tudo vai por filho, mano. Que ajuda, amém? Amém. Diz assim: e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém? Sempre glorificando o seu Deus. Glória a Deus. Nesta noite, você não está proibido nem de glorificar a Deus, nem de falar em mistérios. Se sinta à vontade na casa do seu Pai. Amém? Irmãos, o livro o qual nós acabamos de ler, Êxodo 3, fala acerca do encontro com Deus e Moisés. Sabemos que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Amém. A palavra que nós lemos fala acerca de Moisés. Sabemos que Moisés veio da tribo de Levi. Diz a Bíblia que Deus escolhe o povo de Israel. Eu, estudando a palavra de Deus, eu compreendo uma história linda e profunda sobre Israel. Deus escolhe o seu povo para o adorar, para estabelecer uma nação santa. Peço que os irmãos prestem atenção na palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele chama um povo Israel. Nós sabemos que Israel era Jacó. Jacó é transformado em Israel. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Gênesis, glória a Deus, que Abraão, livro de Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que Deus chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus. Olha, Deus chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus para ir para uma terra que ele nunca foi, que nunca pisou. E diz a Bíblia que Abraão, ao ouvir a voz de Deus, vai sair da sua terra, vai sair da sua parentela, para ir para o lugar que Deus estabeleceu, que Deus designou. Diz a Bíblia que Deus promete um filho a Abraão, e Deus cumpre a sua promessa. Deus cumpre a profecia que Ele estabeleceu para o seu servo Abraão. E Abraão gera um filho chamado Isaac. Deus também promete uma descendência para Isaac, qual foi filho de Abraão. Eu acho lindo que quando Isaac gera dois filhos com 60 anos, chama-se Jacó e Esaú. Isso aqui é bastante importante, que daí Deus começa a tirar, a estabelecer a nação de Israel. E nós sabemos que Jacó gerou 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando Jacó gera 12 filhos, sabemos que esses 12
foi filho da sua mulher que ele mais amava, Raquel, que teve 2 filhos, Benjamim e José. Diz a Bíblia que José vai ser vendido com seus irmãos. Gênesis capítulo 37, é levado pelos ismaelitas até o Egito. Diz a Bíblia que José vai passar um bom tempo no Egito. Aí a Bíblia diz que Jacó fica entristecido porque os seus filhos, outros 11, inventam uma mentira dizendo que uma fera esmagou José. Aí Jacó vai ficar entristecido por ter perdido o seu filho com a sua mulher que ele mais amava, Raquel. Daí começa Deus a operar na vida de Israel, da nação eleita. Presta atenção aqui, olha o que Deus vai fazer. Aí a Bíblia diz que o José se torna governador do Egito. Aí José agora, ele está com um cargo alto lá no Egito. Acima dele tinha Faraó e abaixo de Faraó tinha um governador que era José. Aí a Bíblia diz que houve uma fome sobre toda a terra, mas isso foi uma profecia que aconteceu em Gênesis capítulo 37, que José tem um sonho. Aí no Egito Deus vai usar José para interpretar o sonho do padeiro Mó e para interpretar também o sonho de Faraó. Isso aqui é bastante importante você saber, que Deus vai usar José para interpretar o sonho de Faraó, que significa 7 anos de escassez, 7 anos de bonança. Aí a Bíblia diz que Faraó elege José como governador da nação do Egito. Aí Deus concede sabedoria para José, para que administrar o trigo, administrar toda a arte de alimento do Egito. Aí quando passa os 7 anos de bonança, vai chegar os 7 anos de escassez. E dentro desse tempo, desse período de tempo, os seus irmãos e o seu pai estão passando fome. Aí a terra começa a saber que no Egito tem alimento, que no Egito tem trigo. Aí Jacó e os seus filhos vão para onde? Para o Egito, sem Jacó saber e sem os irmãos de José saber que José era governador do Egito. Olha o que Deus está fazendo. Aí presta atenção, quando José é governador e está administrando os alimentos do Egito, aí a Bíblia diz que quando Jacó e os seus filhos saem de Canaã para ir para o Egito, Jacó sai com 70 almas. Aí quando ele entra, a Bíblia diz que se encontra José e seus irmãos, ele se revela que era José, e daí tudo mais, e você já sabe a história. Aí a Bíblia diz que quando José morre, levantado outro faraó que não conheceu José. Aí Jacó e os seus filhos ficaram morando no Egito. E diz a Bíblia que o povo de Israel se multiplicou tanto que o novo faraó que foi levantado, ele diz: o povo está se multiplicando, então vamos colocar escravidão sobre ele, que se caso ele vê a guerra, ele vai se juntar com nossos inimigos e vai pelejar contra nós. Aí a Bíblia diz que Faraó vai dar uma ordem para as parteiras. Você bem sabe, Faraó
e perto de um monte e perto de um poço. E nesse poço tinha 7 mulheres que eram filhas do sacerdote desta cidade, que era chamado Jetro, sogro de Moisés. E diz a Bíblia que Moisés defende essas mulheres porque alguns pastores queriam perturbar elas nesse lugar. Diz a Bíblia que as filhas de Jetro vai até o seu pai, conta a história toda que aconteceu com elas, e o homem diz: vá atrás daquele homem, porque vocês não chamaram ele. E diz a Bíblia que Moisés passa um bom tempo naquele lugar, e Jetro ele concede uma filha para Moisés, e nós sabemos Zípora, e a Bíblia diz que Moisés gera um filho chamado Gerson, o primeiro filho de Moisés, Gerson. Aí é aí que começa agora a história, que Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro, e a Bíblia diz, irmãos, que Moisés está no Monte Horebe, glória. A Bíblia diz que Moisés está no Monte Horebe, e ele viu uma visão que uma sarça pegava fogo, mas não se consumia, glória. A sarça pegava fogo, mas não se consumia. E olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer, amados irmãos, que quando Moisés diz assim: eu vou me virar para ver esta visão, mas quando Moisés falou isso, a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou dentro da sarça ardente. Mas é preciso você entender que quando a Bíblia diz assim, o anjo do Senhor bradou na sarça, é uma teofania, é Deus se revelando de uma forma teofônica. Sabe o que significa a palavra teofania? É a manifestação da glória de Deus para os homens, glória. Meu Deus do céu, aí quando Deus se manifesta para Moisés, Deus diz assim: não te achegues para cá, porque o lugar que tu pisas é terra. Porque o lugar que tu pisas é terra. Ô glória, você já parou para analisar essa profundidade? Deus manda Moisés fazer o quê? Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. Irmãos, se você leu esse texto e não percebeu a profundidade e a revelação que você não teve, olha o que a Bíblia diz. Quando Moisés disse assim: eu vou me virar para ver esta linda visão, mas Deus bradou: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. Sabe o que Moisés queria? Moisés queria acesso a Deus, Moisés queria ter contato com Deus, mas Deus diz o quê? Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. Eu vou abrir uma aplicação nesta noite para você. Você só vai pegar essa revelação se você não quiser, glória. A Bíblia diz que Moisés queria acesso, mas Deus disse: tira a sandália dos teus pés, glória. A geração que nós vivemos é muitos jovens que quer acesso com Deus, mas não quer tirar o sapato dos pés, glória. Mas irmão, o que significa aquele sapato? Aquele sapato significa mentira. Para ter acesso com Deus é necessário tirar a mentira. Para ter acesso com Deus é necessário tirar a fornica, lapaço e anda, glória. Glória, glória. Aquela visão que Moisés teve, Deus diz o quê? Tire a sandália dos teus pés, glória. Nesta noite Deus diz para você, pregadores da casa, quer ter acesso comigo? Tire a sandália dos teus pés, glória. Que está recebendo essa palavra aí? Deus está mandando dizer: tira a sandália dos teus pés, tira a sandália da fofoca, tira a sandália da mentira, tira a sandália da intriga. Se você quer acesso comigo, tire a sandália dos teus pés. Cai, revela, pai, lavar a candará, suriana. Meu Deus do céu, aí a Bíblia diz que Deus promete aí a Israel que ia livrar da escravidão de Faraó. Irmãos, sabe o que vocês precisam ouvir e compreender? Meu Deus, Jesus, cobra dele. meu Deus. Aleluia. Jesus. Transforma. Presta atenção nessa revelação. Aleluia. Deus se manifestou a Moisés de uma forma. Deus se
ardente. A Bíblia diz que o fogo pegava na sarça, mas a sarça não se consumia. O fogo pegava na sarça, mas a sarça não se consumia. Peraí, a Bíblia vai entrar em contradição, porque a Bíblia diz que Deus é um fogo devorador, é um fogo consumidor. Como é que Deus é um fogo consumidor? Que a sarça não se consumia, a sarça não se devorava, glória. Era a forma de Deus se manifestar a Moisés, glória. Eu estudando a Bíblia Sagrada, eu pude compreender que Deus se revelava a cada profeta de uma forma. Levei Camantara Súria. Tem pessoas aqui que Deus vai começar a se manifestar, meu Deus. Meu Deus, fique ligado na pregação, porque o Espírito Santo está me direcionando que Deus vai se manifestar para ti nas madrugadas. Meu Deus, olha o que a Bíblia diz, amados irmãos, que Deus se manifesta para Moisés de uma forma de sarça ardente. Agora vamos passear um pouco na Bíblia. Presta atenção aqui. Vamos passear um pouco na Bíblia Sagrada. Da hora, olha o que a Bíblia diz, glória. No livro de Daniel, capítulo 9 e capítulo 10, a Bíblia diz que Deus vai se manifestar para o profeta Daniel, glória. Sabe de que forma? A Bíblia diz que Daniel tem uma visão, glória, na margem do rio Ulai, glória. Ele vê dois varões, um na direita, outro na esquerda. A Bíblia diz que os varões estavam vestidos de veste de linho fino, glória. Meu Deus, a Bíblia diz que os olhos daquele varão, glória, eram como chama de fogo. Glória a Deus, glória. Glória, 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 glória. Glória, glória. A Bíblia diz que Daniel ele tem uma visão no rio Ulai, e Deus se manifesta para Daniel de uma forma terrível, glória. Sabe de que forma? Aí no capítulo 9, a Bíblia diz que Deus envia um anjo chamado Gabriel para se manifestar para o seu servo Daniel. E Deus estabelece e diz assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para expiar os pecados, para expiar a transgressão e as ruas de Jerusalém. A Bíblia diz que quando Daniel vê aquela visão de um varão de branco, a Bíblia diz que ele perde as forças do seu corpo, e Daniel perde o sentido, e diz a Bíblia que ele cai no chão ao ver aquela visão, glória. E a Bíblia diz assim, irmãos, que Daniel fala para o anjo: meu Senhor, eu estou fraco por causa desta visão. E a Bíblia diz: não temas, Daniel, porque tu és muito amado. Eu fui enviado de Deus, porque tu és muito amado. Irmãos, meu Deus, Eita glória! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus! Aleluia! amém? Irei ministrar sem microfone e sem fio. Eita glória! Quando Deus se revela a cada um dos profetas, é de uma forma terrível, você não pode perder isso. Glória. Aí quando Deus se revela a Daniel, eu compreendo, irmãos, que quando Deus desce do céu, desce da região celestial, e nós sabemos que Deus habita nas mais altas alturas do céu, glória. Aí a Bíblia diz que quando Deus se manifesta para um profeta chamado Isaías, olha o que a Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 6, e eu vi, depois da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono, glória, e os serafins estavam ao seu redor, glória, e a orla do seu manto enchia o templo, e eu vi a voz do serafim dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você não pode perder isso aqui. Você sabe o
profeta Ezequiel, capítulo 1, oh glória, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, a Bíblia diz que, meu Deus do céu, glória, Ezequiel está junto ao rio Quebar, oh glória, juntamente com aqueles que estavam no cativeiro da Babilônia. A Bíblia diz que ele vê a visão de Deus, e quando ele olha para o céu, a Bíblia diz que ele vê uma semelhança de um firmamento. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, que firmamento se chama céu. Então Ezequiel, ele viu uma semelhança de firmamento, e embaixo do firmamento ele viu 4 seres viventes, e tinha 4 rostos, e os 4 tinham 4 asas, 2 voavam e 2 cobriam o rosto. Olha o que Ezequiel está contemplando, e em cima do firmamento ele viu com uma semelhança, glória, de um trono de safira, e um assentado sobre o trono, glória, meu Deus, oh glória. Aí a Bíblia diz, irmãos, que no meio da glória de Deus, que era cor de âmbar, saíam 4 rodas e 4 seres viventes. A glória de Deus tem cor, a glória do Nazareno tem cor, a glória dele era cor de âmbar. Eu fui pesquisar e estudar o que significa âmbar, é cor avermelhado com azul, e no meio da glória ele viu 4 seres viventes saindo da glória, e a Bíblia diz que o nome daquela glória chamava Galgal. Eu fui pesquisar o que significa Galgal. Sabe o que é? É glória que sobe e glória que desce. Se você manda glória, a glória também desce. Cadê a glória da igreja? Cadê? Manda a glória que a glória vai descer. Manda a glória que a glória vai descer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Irmãos, quando Deus se manifesta a Ezequiel, foi de outra forma. Outro profeta e outro homem de Deus, chama-se João de Pátimos. Foi um homem também que viu coisas extraordinárias no céu. Quando a Bíblia diz assim no capítulo 4 de Apocalipse, e fui arrebatado em espírito, e viu a porta do céu aberta, e uma voz como de trombeta que dizia: suba para cá. Aí a Bíblia diz que João está nas regiões celestiais. Quando João está em cima do céu, você tem que ouvir isso aqui, meus irmãos, você tem que ouvir. Quando João está na região celestial, a Bíblia diz que João é levado para o santuário de Deus. Quando eu compreendo que João está no santuário, eu compreendo que uma vez a pastora pregou que Deus mostra a Moisés no Monte Sinai a semelhança do santuário do céu para Calassúria, para o santuário da terra. E a Bíblia diz que Deus levanta 2 homens, um chamado Bezalel e o outro Aiolabe. Para quê? Para fazer todas as artes de artesanato, glória. A Bíblia diz que Deus abre a mente daqueles 2 homens para construir o santuário que é semelhante ao do céu. A Bíblia diz também que esses 2 faz a arca, que faz também os 2 querubins. A Bíblia diz que ele faz 11 coxinas, faz a pia de bronze, faz o altar do holocausto, faz o incenso, tudo isso que pertence ao santuário. E ela estudando, irmãos, e também ele faz 7 castiçais, e cada um tinha uma cana ou uma vara, e ardia 7 lâmpadas. Oh glória, que Deus falou para o sacerdote que o azeite tinha que se queimar continuamente. Oh glória, é uma responsabilidade. Olha o que a Bíblia diz, que Deus levanta esses 2 para fazer todas essas obras. Irmãos, olha o que a Bíblia diz,
do alto, o Santo dos Santos. Se você ler, Aleluia. olha a revelação. Em Hebreus diz que as coisas do Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento e símbolo das coisas futuras. Olha o que a Bíblia diz. Primeiro tinha o altar. Depois a pia de bronze, que tinha água, que era para, quando o sacerdote administrava, tinha que lavar as mãos. Até o sacerdote tinha que lavar as mãos. Primeiro o altar, depois a pia. Depois da pia, sabe o que passava? A mesa dos pães da preposição. Vou repetir, você tem que gravar isso aqui. Primeiro tem o altar, isso é dentro do tabernáculo. Primeiro o altar, depois a pia. Depois da pia tinha o quê? A mesa do pão e da preposição. Depois da mesa das preposições tinha os 7 castiçais. Depois dos 7 castiçais tinha o incenso. E depois do incenso, a cortina do véu. E depois do véu tinha a arca. Sabe o que? Cada um tem um significado. Você vai me entender agora. No Evangelho de Cristo, a Bíblia diz que quando a pessoa se converte, primeiro passa pelo altar, né? Tem que ter vida no altar, tem que ser santo. Aí depois do altar, a pia de bronze que tem a água simboliza o batismo. Marcos 16, 15 e 16. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. Aí depois da pia vem o pão da preposição. O que é que vem na sua mente? O pão da Santa Ceia. Lucas capítulo 22, 19. E todo aquele que não fazer parte do pão não tem parte em si mesmo e nem com o Filho do Homem. Para você ver, para entrar no santuário tinha que passar pelo altar, pela pia e pela mesa da preposição. Depois da mesa, passar pelo incenso. Incenso na Bíblia significa oração. Aí depois da oração vem os 7 castiçais. Sabe o que significa 7 castiçais? As 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. Aí depois dos 7 Espíritos vem o véu, e atrás do véu tinha a arca de Deus, a arca da aliança. Para você ver que para ter acesso à arca era só o sacerdote, e tinha que ser santo, tinha que ser puro. E Deus manda também esses dois eleger uma tiara, que significa assim, ó, santidade ao Senhor. Para você ver que Deus mandou eles colocarem aquela tiara, santidade ao Senhor. Oh, glória! Mas para a alegria da igreja, o véu se rasgou e nós temos acesso à arca da aliança. Glória! Você não me entendeu? Quando o véu se rasga lá na cruz, a igreja tem acesso à arca da aliança. Glória! A igreja tem acesso à arca da aliança. Quando João é levado no céu, ele vê tudo isso. Aí eu te pergunto, aonde Deus está? No Santo. João é levado para essa sala. E lá no Santo dos Santos, eu compreendi. Você também vai compreender agora. Embaixo do trono, 4 seres viventes. Chama-se querubim. A palavra querubim tem uma raiz hebraica chamada querube, também protetor, que protege o trono de Deus. Em cima de Deus arde 4 seres viventes, chamados serafins, ou serafim, aquele que arde como brasa. E o serafim diz:
serafins, mas tem corpo de serafim e tem rosto de querubim. Glória. Esses 4 têm 6 asas, 2 voam, 2 sobre o rosto, 2 sobre o corpo. E nenhum se ousa olhar para Deus. Você já compreendeu isso? Nenhum se ousa olhar para Deus. Mas diante disso tudo, para ter acesso a Deus, tem que tirar a sandália dos pés. É forte, ó Deus. Tem gente até que quer pregar muito, mas tem que tirar a sandália dos pés. Quer cantar muito, mas tem que tirar a sandália dos pés, oh glória. Tem que tirar a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa, oh glória. Tem pessoas aqui que Deus quer liberar dons espirituais, mas para receber, tem que tirar a sandália dos pés, a sandália da fofoca, a sandália da intriga. Deus disse para Moisés: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa, oh glória. Para Moisés ter acesso a Deus, foi necessário tirar a sandália dos pés, oh glória. Como é que tu quer pregar? Como é que você quer cantar? É cheio do poder, cheio da unção, mas está com a sandália dos pés ainda. Remove a sandália dos teus pés, remove a sandália dos teus pés. Mas meu Deus, eu quero pregar com muita unção, eu quero pregar com muito poder, e o Espírito de Deus te diz nessa noite: remove a sandália dos teus pés. Será que aqui tem crente que está disposto a remover? Será que aqui tem crente que está disposto a tirar a sandália dos pés? Porque quando Moisés tira a sandália dos pés, Aleluia. Moisés começa a viver coisas Oh, extraordinárias. glória. Glória. Moisés começa a viver coisas extraordinárias que homem nenhum mais viveu, que homem nenhum pôde mais contemplar. Aleluia. Você sabia que Moisés ficou 40 dias e 40 noites em cima do Monte Sinai? Irmãos, Deus falava com Moisés de uma forma tremenda. Quando Deus chama Moisés: vem tu e Arão, os 70 anciões de Israel, mas só tu sobe no monte. A Bíblia diz que Deus desce em cima do Monte Sinai. Mas antes, você tem que ouvir isso aqui. Antes de Deus mandar Moisés subir, Deus falou com Moisés: santifica-o. Quantos dias? 3 dias. Aí Deus falou assim, mais claramente: e mande eles não chegar nas suas mulheres. Deus tirou aquele dia para falar com o povo, todo mundo. Mas Deus falou: ninguém chega nas mulheres. Melhor dizendo, ninguém entra nas mulheres. Santifica o povo, porque Deus irá provar aquele povo. Aí quando amanheceu, no terceiro dia, a Bíblia diz que ao amanhecer, o monte fumegava de fogo, glória. O monte estremecia. A Bíblia diz que houve um barulho de buzina, e quanto mais iam aumentando. E a Bíblia diz, irmãos, que quando o povo sai da tenda, sai do arraial, a Bíblia diz que Moisés disse: não temas, porque hoje vocês verão o Senhor falando convosco, para que vocês temem a Ele. Irmãos, quando Deus manda mensagem para Moisés dizer assim, ó: manda o povo se santificar, porque irei falar com ele. Meu Deus, é que uma aplicação para cada um de vocês nesta noite. Como é que vocês quer ser cheio de Deus, quer ter dons espirituais, quer pregar com muito fogo, quer cantar com muita unção, não quer se santificar? A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14: e buscai a santificação, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá. Sem a qual ninguém verá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7: e não chamou Deus para a imundícia, mas sim para a santificação, glória. Quem está me compreendendo? A Bíblia diz também no livro de 1 Pedro, glória, capítulo 1, versículo 16: e sede santos, porque eu sou santo, glória. Aquele que te chamou é santo, aquele que te elegeu é santo. Quer pregar com muito fogo? Seja santo. Quer ir para o céu? Seja santo. Eu fico olhando assim, Aleluia. tem gente que brinca,
brinca tanto, que eu tô até pena. Sabe por quê? Hoje, ele e ela brinca, porque Deus não age da forma que agia antes. Deus matava logo, mentia, matava logo, fulminava logo. A glória descia do céu, fulminava logo. Queria ter uma boa intenção na obra, igual usar, Deus batia no meio. Hoje o povo faz o que quer. Faz o que quer. Deus antes matava na hora. Mas Deus não deixa de matar não, Deus mata, viu? Deus mata. Sabe por que Deus não mata logo? Porque do misericordioso Jesus, Aleluia. que está à direita do Pai, dizendo: não mata ele não, Pai, dá mais uma oportunidade. Não mata ela não, Pai, dá mais uma oportunidade. E você ainda brinca. Mas essa mensagem não é para te amedrontar, é para te encorajar a ser mais santo e santa na presença de Deus. Porque Deus quer te encher, Deus quer te usar, mas para Deus te usar você tem que estar na brecha. Tem que estar na brecha com o Espírito Santo. Eu não vou deixar de falar. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 2:9: aquilo que os olhos não viram, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, só os que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você sabia que tem coisas que Deus quer revelar que os seus olhos nunca viram? Seus ouvidos nunca ouviram e você nunca sentiu no seu coração? Deus quer te revelar. Glória a Deus. Mas irmão, por que Deus não me revelou? Porque você ainda não está na posição. Você acha que as coisas de Deus vale dar sim para você perder rápido? A presença de Deus não é maconha. A presença de Deus não é brega. A presença de Deus não é música. Aleluia. A presença do Espírito Santo não é cerveja. A presença do Espírito Santo não é cocaína, não é heroína. A presença do Espírito Santo é presença maravilhosa. E quem está disposto a sentir essa presença, oh glória. A Bíblia diz no livro de Isaías, olha o que a Bíblia diz, que Isaías tem uma visão e ele tem uma conversa com o varão e diz assim: ó, quem é esse? Ah, você tem que ouvir isso aqui, viu? Presta atenção. Isaías perguntar: quem é esse que vem de Edom, marchando na plenitude da sua força? Aleluia. Ah, você tem que ouvir. Quem é esse que vem marchando na plenitude da sua força? Isaías 11 fala assim, ó: as suas vestes. Glória, 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 glória. Jesus amado. E as suas vestes está salpicada de sangue. Glória a Jesus. Glória. Ouça. E as suas vestes está salpicada de sangue. Em Apocalipse 19, João viu quem? O homem vestido com a veste salpicada de sangue. E esse homem está no meio desta igreja. Acho que você não entendeu ainda. E esse homem com as vestes salpicadas de sangue está no meio desta igreja. Glória! Esse homem está disposto para te encher. Glória! Começa a sentir a presença dele nesta noite. Se desprenda dos problemas lá de fora. Se desprenda dos pensamentos lá de fora. E começa a sentir a presença do varão. Só quem está sentindo a presença dele nesta noite, glória. A presença de Jesus é melhor do que a cachaça. A presença
Você tem que me compreender. Ouça isso aqui e atenta os teus olhos para mim. Deus lança Lúcifer do céu para a terra por meio de um anjo, ou melhor, arcanjo, chamado Miguel. Apocalipse 12:7 diz que Miguel e seus anjos pelejou contra Satanás e seus anjos, só que Miguel precipitou o dragão, que é a antiga serpente chamada Diabo, para a terra. É nesse dia que Miguel chama e recebe o nome de quem é como o Senhor. Vou repetir. O nome Miguel significa quem é como o Senhor. Quem é como o Senhor. Você parou para analisar que até hoje Miguel espera essa resposta. Salmo 113, versículo 6. Que é como o nosso Deus que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está no céu e para ver o que está na terra. Isaías 40:22. Ele é aquele que está acima do globo da terra, é que contempla moradores da terra como gafanhotos, oh glória, e que estende os céus como estende uma cortina, oh glória. Na 1:3 a Bíblia diz que as nuvens do céu é a poeira dos seus pés, oh glória. Meu Deus, esse Deus está presente aqui. O Espírito de Deus está presente nesta noite. A Bíblia diz que o nome de Miguel se chama quem é como o Senhor. E até hoje Miguel espera a resposta. Ninguém é como Deus, ninguém se compara a Deus. Só Ele é grande, só Ele é forte, Ele é honroso, Ele é inabalável, Ele é indescrutível. Quem me compreende? Ele é inabalável, Ele é inerrante, Ele é inexpressável, Ele é inatingível, Ele é inamovível. Então exalte o nome dEle, adore o nome dEle, sinta nesta noite a presença de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus opere cada vez mais em nossas vidas. Aleluia. E que tem pessoas aqui que Deus irá fazer coisas grandes. Deus tem coisas grandes com certas pessoas aqui. Aleluia. Aleluia. Jesus.